O próximo interveniente é o Vítor Louro, é engenheiro silvicultor, se calhar vai poder responder às perguntas que deixou. É antigo secretário de Estado e antigo deputado da Assembleia da República. Aqui o antigo, se calhar, é melhor usarmos o ex, porque antigo tem uma conotação diferente. Como quer, eu gosto mais do antigo. Se gosta, vamos manter então. Mantemos o antigo. É também dinamizador da Lei dos Baldios, que já aqui hoje foi falado no primeiro painel, e é autor do livro A Floresta Portuguesa, um apelo à inquietação cívica. E é exatamente por aí que vamos começar, por esta inquietação cívica e pela mobilização dos cidadãos para a gestão eficiente da floresta. Tem a palavra. Muito obrigado. Posso fazer o número de pé? As primeiras palavras para agradecer à organização o convite que me dirigiu. É efetivamente um grande gosto para mim poder estar aqui hoje convosco a partilhar as experiências que todos temos. E começo então por dar uma palavra de ânimo ao nosso Armando Mendes, para lhe dizer que não desanime. Esses 25 anos estão a capitalizar, porventura a juros compostos. E foi exatamente o tempo que demorou entre a apresentação por mim de um projeto de lei na Assembleia da República para a criação da GZIF e a sua efetiva criação em 2005. Ou seja, eu apresentei um projeto de lei para a criação da GZIF com aquela filosofia, com aquele nome, em 1980, foi chumbado pela maioria de então, que era PSD-CDS, e 25 anos depois, as ZIF nasceram exatamente com a mesma filosofia e com o aplauso unânime de quem anda metido nestas coisas. Portanto, não desanime. É tudo uma questão de quartos de século, porque há quem acredite na eternidade. Bom, eu tive alguma dificuldade, apesar de tudo, em equacionar aquilo que vos ia dizer, porque para emparelhar com gente que sabe disto como ficou demonstrado, aquilo que vos queria dizer não tem a ver com esta ciência e com esta reflexão que foi já apresentada, mas com uma coisa que eu também considero essencial, absolutamente essencial, hoc opus e claboreste, aqui é que a porca torce o rabo, que é a participação das pessoas. Sem a participação das pessoas, não é possível, só por acaso, que as políticas possam dar certas. Há um problema de percepções. As questões não são iguais em toda a parte. As pessoas não entendem as coisas da mesma maneira em toda a parte. As experiências de cada um e de cada comunidade são diferentes. E, portanto, temos de evitar aquelas situações em que uns estão a falar em alhos e outros a entender bugalhos, julgando que estão a falar da mesma coisa. Senão caímos quase naquela dos SMS de há 15 dias atrás, não é? Entre o... 15 dias não, foi mais. Entre o Presidente da Caixa e o Ministro das Finanças. São percepções diferentes, pois é, mas nessas percepções diferentes é que está o problema. Porque nós estamos habituados a refletir sobre as coisas nos gabinetes, temos formação para isso, temos boa formação humanística e cívica e dizemos, isto é que é a solução para este problema em tal parte. Nem dizemos em tal parte, é a solução para este problema, seja qual for a parte onde se aplique. Primeiro erro. Segundo erro, não nos preocupamos em saber o que é que aquelas pessoas, como é que entendem esta boa solução que nós estamos a querer vender. O resultado é que
essa política ou essas medidas não são entendidas, ou são mal entendidas e criticadas, e aqueles que deviam ser parceiros para a construção das medidas, para a implementação dessas medidas, passam a ser adversários. Está tudo caldeirado, e é assim por este processo simples, que sucessivos esforços para pôr de pé coisas aparentemente muito positivas falham. A identificação com problemas e soluções. Nós imaginamos que o problema é este. Não quer dizer que seja esse o problema que as pessoas sentem, que os outros sentem. A participação no processo de tomada de decisões não existe. Somos nós, nos gabinetes, que tomamos as decisões. Ou seja, os outros são sempre os destinatários das nossas iniciativas. O que está totalmente errado. Eles têm de ser parte ativa da construção dessas medidas. E é melhor que alguma coisa não saia tão perfeita como nós, os técnicos, gostaríamos que saísse, mas que se aplique, do que uma coisa que nós imaginamos que é muito perfeita e que, por falta de adesão dos outros, não se aplica. Isto é extremamente simples e claro, só que nós não somos preparados para isso. Nós não temos, eu quando digo nós, aqueles que temos formação, neste caso profissional, não somos preparados para isso. Ensinam-nos que nós é que sabemos fazer as coisas, medir as árvores, fazer as equações, as tabelas, e portanto nós é que temos a responsabilidade de dizer. Nunca nos dizem que nós temos a responsabilidade de fazer os outros aderir àquilo que nós achamos que é correto. Ou seja, não nos ensinam a ter uma atitude democrática na sociedade. E depois e como não posso prosseguir, por causa das limitações de tempo, bem, é mais prático sentar. Ali a Marta queria que eu andasse a dançar no palco, mas não pode ser. Se for democrático. Dei por mim a querer contar-vos 2 ou 3 histórias rápidas no meu papel de avô, que já sei se calhar realizar melhor do que o de silvicultor. Um deles é um textozinho feito por um camarada que está aqui entre nós e a quem não pedi licença para me apropriar, que é de um homem que fez o serviço militar na Marinha, na administração naval, e escreveu esta coisinha já há 5 anos. Uma das coisas que então me surpreendeu foi a circunstância de, tendo sido eu incorporado para prestar serviços de administração, ter sido obrigado durante a recruta a realizar um conjunto amplo de aprendizagens que iam muito para além das questões de administração. O essencial é a relação da limitação de avarias. Limitação de avarias é, digamos, uma disciplina da Marinha, com a contenção do déficit. De facto, isto é rocambolesco, não é? Parece. Veremos que a aprendizagem feita na vida e com os outros é, na limitação de avarias, tão importante como na contenção do déficit e inversamente. Por isso é sempre de desconfiar quando nos dizem que encontraram um grande especialista que será capaz de tudo resolver relativamente a um dado problema, mesmo que pouco tenha pensado nas outras matérias que não são da sua especialidade. Começa então com a limitação de avarias. Esta não era mais do que uma aprendizagem que tinha como objetivo dar aos recrutas, dotar os recrutas de competências que lhes permitissem fazer face a anomalias não previsíveis na vida da Marinha, e nomeadamente durante a navegação. Um dos exercícios práticos desta aprendizagem de limitação de avarias consistiu em distribuir aos recrutas um conjunto de instrumentos, entre os quais se incluíam baldes, panos, vassouras, tábuas
vigas de madeira, pregos, martelos, etc. Seguidamente, fomos encaminhados para dentro de uma construção que se assemelhava a um navio, sem sabermos muito bem o que em seguida se ia passar. Estranhei logo de início a dimensão destes instrumentos. Por exemplo, os baldes mais pareciam os baldes com que os meninos brincam na praia. Entrados dentro do navio, rapidamente compreendemos no que é que estávamos metidos. De repente, começamos a ser envolvidos por água por todos os lados e tivemos que ir à procura da origem de tal anomalia. Não foi difícil encontrá-la. Tinha-se verificado um rombo no casco. Que fazer? Naturalmente, limitar a avaria. Todos nos mobilizámos para o efeito. Uns pegaram em baldes e procuraram retirar a água do navio. Outros em tábuas, martelos e pregos, e foram tentar tapar o rombo. Depois de um bom duche, lá conseguimos levar a nossa missão a bom porto. O rombo foi tapado e a água que se espalhava no chão foi lançada fora. Aí percebi porque é que os baldes tinham que ser pequenos. É que se fossem maiores, a sua manobra impediria o trabalho uns dos outros. Os jovens recrutas que tinham aprendido algo mais do que os rudimentos da sua especialidade de administração, rapidamente compreenderam que se ficassem pela estratégia dos baldes, não iriam longe. A água continuaria a entrar cada vez mais, etc. E um homem que, apesar dos seus 90 e tal anos, continua a fazer as nossas delícias, que é o professor Adriano Moreira, no seu tempo de vésperas, tem um capítulozinho, não vou ler os capítulos. Ainda bem. Porque ninguém aceita facilmente a experiência dos outros, sobretudo a experiência do pobre diabo, que é a maior parte da gente. A fazer aos outros o que se pensou ser o útil, mas sem lhes perguntar, supondo que as opiniões coincidem, que os pontos de vista são os mesmos, que as necessidades são uniformes, impondo aos outros os projetos que estes não fizeram, decretando a felicidade, privando cada um da oportunidade de escolher, de querer de outra maneira, de entender de outro modo, de exprimir outra esperança, esmagado pelas dádivas que não quer, calado por vozes que falam em seu nome. Mas sempre a concepção do outro, que é dadivoso mas insuportável, transbordante de cuidados mas asfixiante, satisfazendo interesses que ninguém apetecia, a inundar o próximo de benfeitorias supérfluas, afogando as oportunidades, levando ao desespero o assistido, farto de atenções e de cuidados e de regras e de admoestações e de surpresas e de presentes e de ajudas e de tudo o que não pediu, que verdadeiramente aborrece, que finalmente detesta. Isto é para se ter a noção daquilo que quis transmitir-vos e que vou terminar, porque tenho que terminar. Ainda tem um bocadinho de tempo. Tenho. Tem, ainda não se esticou assim. Quando, aqui mesmo na região de Montemuro, na Serra de Montemuro, num trabalho muito elaborado de cariz social sobre os incêndios e sobre a floresta, alguém teve uma expressão formidável. Quem manda não aceita, nem percebe quem lá está. Isto é para dizer que podem as técnicas ser excelentes, pode a ciência ter clarificado tudo, mas se não houver um processo participativo não se vai a parte nenhuma. Há uns anos a cooperação italiana criou um projeto para reduzir as queimadas na Amazónia, já inserido nesta problemática do combate às alterações climáticas. Mas, sabiamente, em vez de saltar para a Amazónia e dizer àquela gente como é que tinham de fazer, teve o cuidado de utilizar as muitas organizações não governamentais que há por lá
para serem elas a fazer o trabalho. E, ao fim de muitas reuniões, muitas conversas, chegaram à conclusão de que, de facto, as populações estavam muito preocupadas com os efeitos das queimadas. Só que não era por causa das alterações climáticas que era o motivo por que os italianos avançaram com o projeto. Era por causa das doenças respiratórias que elas provocavam e que obrigavam os aeroportos a fechar, as pessoas ficavam doentes semanas a fio, etc, etc. E a partir desta identificação do problema, ou melhor, da percepção do problema, eles puderam desenvolver então sim o tal projeto, com uma grande participação de toda a gente, organizações as mais variadas, de agricultores, de produtores de gado, de organizações de defesa da saúde, etc, etc, etc. E o resultado é que, com medidas muito simples, as responsabilidades, por exemplo, das autoridades estaduais era pôr uns outdoors nas estradas principais sobre esta coisa. As autoridades de saúde tinham outras obrigações. As associações de agricultura, as organizações da agricultura, estabeleceram que as queimadas só deviam ser feitas depois das primeiras chuvas e que os agricultores que quisessem fazê-las deviam contactar os seus vizinhos para ficarem de alerta nesse tempo para a queimada não fugir. Coisas deste tipo deram uma redução da ordem dos 93% logo no primeiro ano. Agora vejam lá que quadro poderíamos ter se tivéssemos ido para os índios falar em alterações climáticas. Isto é para se ver, é muito simples, é muito simples. Eu insisto nesta coisa há muito tempo. E aqui há uns anos, na Serra Algarvia, um colega mete-me o braço, com a sua licença, e diz-me: Vítor, agora é que eu percebo porque é que tu insistes tanto nisso. É que ele tinha participado numas visitas de estudo no sul de França para tomar em contacto com o problema das redes divisionais, que são os tais riscos. Não, ali está uma perdiz. Que o Américo Mendes dizia, que nós aqui dizemos é por aqui que passa e está feito. Bom, quando é propriedade privada já não pode ser assim. E este homem tomou contacto com essa coisa e disse: é que os nossos colegas em França, para assentar uma rede divisional, tiveram de fazer mais de 700 reuniões. Nós aqui pomos um edital na Junta de Freguesia e consideramos que a matéria está tratada. Portanto, era para este aspecto que eu queria chamar-vos a atenção. Há uma coisa que de certeza tem de acontecer: não podemos ter pressa. As cadelas apressadas têm filhos cegos. Mas nós aqui nunca nos lembramos disto e queremos... Tudo é absolutamente urgente. As leis entram em vigor no dia seguinte à publicação, etc, etc, etc. Mesmo que depois não funcione. Bom, se tivermos consciência da inutilidade destes esforços, mais do ridículo destes esforços, talvez tenhamos contenção para caminhar de outra maneira. Mais lenta, mas mais segura, mais eficaz, mais eficiente. É o desafio que vos deixo. Muito obrigado.